Bom dia! E depois de um dia de euforia dos mercados com a vitória de Trump e uma volatilidade louca aqui do Brasil, hoje o dia amanhece um pouquinho mais calmo, pelo menos lá fora. Eu já falo como que estão as cotações lá fora, mas primeiro vamos falar sobre a volatilidade louca aqui do Brasil. Então, se você acompanha o dólar futuro ou a cotação do dólar, você deve ter visto, se você não estivesse olhando o Google ontem, que ele abriu lá no alto. O Google teve cotação errada, tá? E aí depois ele foi recuando e só recuou o dia inteiro. Até que no final do dia, nos últimos 30 minutos de pregão, ele foi e me subiu. Então, da abertura até a mínima, ele caiu 186 pontos e aí depois ele acabou subindo 44 pontos no finalzinho do pregão. E coisa parecida aconteceu no Ibovespa, mas ao contrário, o Ibovespa abriu caindo bastante e aí foi recuperando ao longo do pregão, com um pouquinho mais dificuldade que o dólar, é verdade. Chegou a subir mais de 2.000 pontos da mínima e aí, no finalzinho do pregão também, ele me cai mais de 1.000 pontos. Isso no índice futuro. Adivinha o que foi esse finalzinho? Então vamos por partes. Eleição nos Estados Unidos, Trump eleito. Trump é um cara que promete ser inflacionário, então todo mundo, o mercado estava achando que seria muito ruim para moedas emergentes. A gente pega aqui o peso mexicano, assim que saiu a notícia, ou saiu a expectativa de vitória de Trump, a gente teve um disparo na moeda mexicana, chegou a subir mais de 2,70% quando eu fiz o vídeo ontem, e aí você vê que ao longo do dia foi dando uma recuada. Peso chileno também deu uma esticada forte e depois recuou. Lira turca também tinha dado uma esticada e deu uma recuada. Querida moeda da China também chegou a esticar muito mais e aí foi... Hoje já está recuando mais. Mas quando você pega uma cotação de, por exemplo, um mês dessas moedas, você vê que praticamente todas essas moedas estavam subindo, pelo menos no último mês. Talvez antecipando uma vitória aí do Trump. Então, assim que ele foi eleito, elas esticaram e aí foram devolvendo um pouco, já que elas já tinham subido bastante recentemente. Então, a primeira explicação para o movimento de ontem é o fator externo. A segunda explicação é que, poxa, com o Trump eleito e a gente tendo uma moeda muito desvalorizada, talvez o governo tivesse que agir rápido e entregar o pacote fiscal. E pelo menos um pacote fiscal que fizesse diferença. Então o mercado foi falando, cara, hoje veio o pacote, ou daqui a pouquinho tempo vai vir o pacote, vai ser um pacote muito bom, que vai fazer diferença e o dólar vai cair contra o real. E o dólar foi caindo contra o real. Então, o segundo fator, expectativa de entrega de pacote fiscal muito bom. E o terceiro fator tem a ver com o nosso Banco Central. A gente teve ontem Copom subiu 0,5%, assim como era esperado, e a gente teve comunicados duros no Copom. Mas, obviamente, o mercado não sabia quais seriam os comunicados duros do Copom antes de acontecer o comunicado. E aí o mercado falou, cara, se não for por bem, por uma entrega de pacote fiscal, a gente ainda tem um juros subindo e o Banco Central poderia subir. Não nessa reunião que já estava praticamente precificado 0,5%, mas para as próximas ele deixaria em aberto, ele subiria o quanto necessário para não fazer o dólar disparar. Então, eu também acho que o dólar vem para baixo por esse motivo. Então, terceiro motivo, possível ajuste ainda maior do Banco Central com relação a juros aqui no Brasil. E essa explicação a gente pode ver nos DIs futuros, que todos subiram ao longo da curva. Um pouco menos no longo prazo, mas no curto prazo a gente teve forte valorização dos DIs, juros futuros. Então, o cenário externo com o dólar arrefecendo contra moedas emergentes, fator interno de expectativa por entrega de cortes de gastos, e esse fator interno também, expectativa de que, se não fosse por bem, o Banco Central subiria ainda mais juros. Inclusive, ontem o Copom subiu 0,5%, como eu acabei de falar, teve um comunicado muito mais duro e a própria XP agora, ela trocou a Selic terminal, que era 12%, para 13,25%, vendo que o Banco Central, de fato, vai agir para tentar conter esse avanço da moeda por aqui. E agora, sobre o final do dia, essa porrada aqui que deu o dólar para cima e essa porrada aqui que deu a bolsa para baixo, pode atribuir isso ao nosso querido presidente. Lula cutuca Congresso sobre emendas e critica mercado. Age com hipocrisia. Ele até falou algumas coisas que são verdade, do tipo, bom, beleza, vocês querem que eu ajuste o fiscal, mas se eu for tentar ajustar o pessoal lá no Congresso, se eu for tentar ajustar alguns empresários, eles não vão querer, os caras que são subsidiados pelo governo. E aí eu tenho que jogar tudo na população. São falas populistas, até fazem sentido, mas o que é o pior problema para o mercado é que o mercado já estava achando que sairia e estava praticamente certo o pacote de cortes, e essas falas colocam isso em dúvida. Bom, explicado a situação do Brasil, hoje a gente tem juros nos Estados Unidos e juros na Inglaterra sendo decididos, são os eventos mais importantes do dia, e aqui para o Brasil continua sendo o desenrolar do fiscal. Mas a gente volta a olhar dados econômicos depois de só repercussão da eleição. Hoje mais cedo que China teve muito mais exportação do que importação na sua balança comercial. Tivemos dados econômicos ruins na Alemanha. Temos daqui a pouco vendas no varejo na Europa. Mas mais importante do dia, decisão de juros às 9 horas na Inglaterra. É esperado que corte 0,25 por lá. 10h30 temos Jobless Claims, pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Vamos ver como está essa atividade econômica. 12h30, o governador do Banco da Inglaterra fala, 12h30, não, 12h15, 4 horas daqui era 3, mas mudou o horário de verão nos Estados Unidos. Agora, 4 horas daqui sai a decisão de juros nos Estados Unidos e importantíssimo vai ser, a parte mais importante do dia, às 4h30, ver o que o Jerome Powell vai falar. É muito provável que o Jerome Powell
não fale praticamente nada sobre as eleições e tente não dar pistas sobre o que vai fazer, que vai continuar fazendo o que ele estava fazendo, sem interferência dos Estados Unidos, é o esperado. Mas é muito importante ficar de olho para ver se ele solta alguma coisinha ou outra que possa mexer com os mercados. E indo para o giro global das cotações, ontem, depois do S&P subir 2,5, bater máximas históricas, Nasdaq subiu quase 3, bateu máximas históricas, Russell 2000, Dow Jones subiu 3,5, também bateu máximas históricas, e Russell 2000 subiu quase 6% ontem. A gente tem aqui os mercados mais calmos, S&P subindo 0,16 agora, Nasdaq 0,22, Russell 2000 subindo 0,30. Na Europa a gente tem bolsas também subindo, 0,73 para Eurostoxx 600, 0,74 para Eurostoxx 50. A Alemanha, que teve dados ruins econômicos, sobe 1,27. Provavelmente é uma antecipação aí de tá ruim a economia, vamos cortar juros para fazer a bolsa subir. China que caiu assim que teve as eleições do Trump, subiu hoje. Ela não conseguiu refletir o movimento que teve ao longo do dia ontem os mercados emergentes. Minério de ferro também sobe 2% a $105. E o petróleo fica brigando ali nos $74, tentando chegar aos 75. Agora, muito da preocupação com o petróleo fica com será que a China vai sofrer muito com o Trump? Contudo, somado a isso, a gente tem uma economia que pode ser mais estimulada por Trump, o que poderia fazer com que o petróleo subisse. Aí ontem a gente teve estoque de petróleo maior do que o esperado, isso é ruim para o preço do petróleo. E um dólar mais forte também é ruim para o preço do petróleo. Tudo mais constante. Dólar DXY, dólar contra as principais moedas, chegou a 105, passou de 105, e aí recua hoje 0,25, com os mercados acalmando um pouquinho da euforia de ontem. E bom, moedas emergentes eu já falei. Bitcoin também, depois da euforia, chegou a subir, bater máximas históricas, agora recua e está na casa dos $74.900. E Treasuries recuam um pouco também depois da euforia de ontem. Euforia, enfim, muitos juros para cima, não é euforia. Mas euforia talvez seja a explicação dos mercados, sei lá, euforia. Por hoje é isso. Vamos ficar atento a qualquer desenrolar de cortes de gastos aqui no Brasil. Estados Unidos, vamos ver o que o Powell fala. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.